Pronto. Aleluia. Boa tarde, irmão, boa tarde, irmão, boa tarde você que está comigo nessa live ou que virá a assistir. E eu espero que você compartilhe com muitas outras pessoas. Vamos orar nessa tarde. Hoje nós estamos então no 16º dia da nossa campanha de Daniel. Então daqui um pouco termina, né? Ou seja, domingo que vem termina o nosso jejum. Tá certo? Estamos firmes. Jejum de 15 horas para alguns, 18 horas para outros vão 24, e eu estou ajustando claramente, estou aí diretão aí. A última vez que eu vi arroz, feijão e um pedaço de carne foi há 16 dias atrás. Estou firme mesmo. Isso porque você gosta de falar desse assunto. Eu gosto de falar desse assunto para você ver que nós estamos firmes por causa de um projeto muito claro. Tem os projetos pessoais, os projetos da minha casa, os projetos da igreja. Então, o mínimo que eu posso fazer é estar jejuando pela minha vida e principalmente pela sua, porque eu sei das dificuldades que a grande parte de vocês tem em acessar as coisas de Deus, em se achegar a Deus. Então, com isso, a gente consegue ajustar as coisas de tal forma que vai deslanchando, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu abaixar o áudio aqui. Cristina, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Marinha, obrigado por ontem, tá? Raquel Alves Cardoso, Deus abençoe. Fernando, obrigado, Deus abençoe você também. Estamos firmes aí. Você já voltou já para a Itália, Cristina Monteiro? Franci Lima também está aqui, lá de Mossoró. Saudade, viu, Francinha? Como é que estão as coisas, amiga? Glória a Deus por isso. Já voltou para a Itália? Bom que você falou que está bem. Cristina, já voltou para sua terra? Jamile de Deus, já voltou, hein? Está feliz, está com um sorrisão bonito aqui, graças a Deus então. Boa tarde, ungida, Jamile. Glória a Deus, amiga. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que bom é poder, meu Pai, se aproximar do Senhor, poder se achegar ao Senhor, e poder dizer, Tu és o meu Deus, e poder dizer, Tu és o meu Pai, e poder dizer, Tu és o Senhor de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está aí nos céus, mas o Teu braço nos alcança. Não importa onde estejamos, a Tua boa mão nos alcança. A Tua boa mão está sobre nós, para nos guardar, nos proteger, nos livrar e, acima de tudo, nos abençoar. E que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Nos abençoe de tal forma que venhamos, meu Pai, a entender Seus caminhos, Seus propósitos e Seu projeto para nós. Fala conosco nessa tarde, ó Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, claro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 17. Antes de ler aqui, para não tomar muito tempo, quero falar dessa história. Havia um rei lá na Babilônia, cujo nome era Belsassar. Belsassar era Daniel. Belsassar era o rei, filho de Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que quando Nabucodonosor morreu, ele assumiu o governo. Ele assumiu. Quando ele assumiu o governo, passado um tempo, ele resolveu dar uma festa para as 1000 pessoas mais importantes do seu reino. E todas elas vieram. Depois de um certo tempo, de um certo momento, que eles estavam festejando, ele mandou trazer os copos, os pratos, os talheres, que Nabucodonosor transportou de Judá
em Jerusalém, e esses copos, pratos, garfos, facas, colheres, tudo isso era instrumentos de alimentação, mas que era usado no templo de Deus, e foi feito exatamente por Salomão, e era tudo de ouro, tudo de ouro. Então, quando Israel foi transportado, os ricos, os nobres, inclusive o rei Jeoaquim, eles foram feitos cativos, debaixo de uma palavra do profeta Jeremias, que eles iriam passar 70 anos na Babilônia. Então aconteceu o fato de que tudo isso, essas pratarias, esses negócios todos, foram enviados, foram transportados juntamente com o povo de Israel. Só que aquelas pratarias todas, copos, garfos, eram materiais consagrados a Deus. Assim como essa mesa aqui que você está vendo, é uma mesa simples, mas é consagrada a Deus, ela pertence ao templo, é consagrada ao Senhor. Assim como esse buquê de flores aqui, esse arranjo de flores, pertence à casa de Deus, é consagrado a Deus. Assim como a TV, assim como o nome, assim como as poltronas, isso é consagrado a Deus. Ali o vaso de flores, os vasos de flores que ornamentam, são coisas consagradas a Deus. As cadeiras são consagradas a Deus. A aparelhagem de som é coisa consagrada a Deus. Como é que eu posso pegar algo que é consagrado a Deus e usar numa festa mundana? E foi isso que Belsassar fez. Num determinado momento, então ele pegou, ele tinha as pratarias, porque era uma nação muito rica, a nação babilônica, ele tinha tudo, mas ele resolveu pegar aquilo que era consagrado a Deus, que o pai dele nunca atreveu mexer, ele resolveu beber vinho naquelas taças. Ele, que não era consagrado, que adorava Deus, adorava os demônios, resolveu pegar os pratos e comer neles, e pegar os garfos e facas. Aí você fala, bispo, mas isso tem alguma coisa demais? Tem, porque as coisas consagradas para Deus são usadas para os consagrados a Deus. As coisas que são consagradas para Deus são usadas para, ou seja, são usadas pelas pessoas que são consagradas a Deus. Então as pessoas que congregam nesta igreja usam as coisas que são consagradas para Deus, porque elas são consagradas a Deus. Então elas têm esse direito. Aí você fala, bispo, mas e se uma pessoa que não é convertida vier e usar as coisas aqui de maneira correta? Mas aquela pessoa, ela não é de Deus, mas ela respeita a coisa de Deus e ela usa durante um culto, durante uma reunião, durante um aconselhamento, mas ela não usa aleatório, não usa para ela, nas festas dela, nas coisas delas mundanas, com vinho, com bebidas, com cervejas e com todo o aparato que uma festa mundana tem. Mas eles usam para as coisas de Deus. Por exemplo, mês que vem nós teremos 2 casamentos aqui. É uma festa. Mas a pergunta é, as pessoas que estão na festa são consagradas a Deus? Sim, são. Se elas são consagradas a Deus, então elas usam as coisas que foram consagradas para Deus, elas usam dentro do templo, nas coisas de Deus. E é de extrema importância eu compreender essa verdade, compreender essa realidade, essa coisa de Deus. Então aquilo que pertence a Deus, nós usamos consagrados a Deus. Mas ele era mundano, era um homem que adorava os deuses, adorava os demônios, claramente. E ele pegou tudo aquilo e usou de uma maneira errada, completamente errada. Pegando aquilo que é consagrado e usando para aquilo que era demoníaco, que era diabólico. Só que tem um detalhe.
quando ele pegou aquilo que era consagrado, imediatamente apareceu uma mão na parede, perto dos umbrais da porta de entrada, para todo mundo ver, e a turma toda via, escrito como letras de fogo, dizendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí então ele ficou extremamente, o rei ficou em sobressalto, ficou fora de si. Chamou então os magos, chamou os adivinhos, chamou os astrólogos, chamou os caldeus e falou: olha, aquele que conseguir dizer, me dar o significado do que está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, ele será honrado com púrpura e vai receber colares de ouro. E aí então os magos, os adivinhos, os astrólogos, todos os caldeus, quando viram aquilo, não sabiam e disseram: nós não sabemos e não há quem possa. E o rei continuou então naquele dia extremamente fora de si. Foi quando então a rainha entrou lá onde estava a festa e disse claramente para o rei: ó rei, existe um homem no seu reino que servia a Deus na época de seu pai, e ele é da linhagem dos judeus, ele tem o espírito dos deuses santos, e ele poderá então dar claramente para você, ele pode decifrar o sonho, ele pode dar o significado. Então mandaram entrar a Daniel. Então o rei chega claramente e diz para ele: olha, eu ouvi falar que em você há o espírito dos deuses santos, e que você é capaz de decifrar sonhos, enigmas e tudo aquilo que é escondido. Se você puder fazer isso, eu lhe digo, você será honrado com púrpura e com pendentes de ouro. Aí então, começa no versículo 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo eu vou ler o que está escrito, e far-lhe-ei saber a sua interpretação. Agora olha o versículo 18. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Olha o que ele disse: o Deus Todo-Poderoso deu ao seu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Pode mudar. E por causa da grandeza que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria ele matava, a quem queria ele conservava com vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi-lhe derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E ele foi tirado de dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram comer erva como boi, e do orvalho do céu foi molhado a seu corpo, até que conheceu o que Deus o Altíssimo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele constitui a quem ele quer sobre ele. E tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que você soube tudo aquilo que aconteceu. Você sabia de tudo, mas mesmo assim você não se humilhou, de jeito nenhum. Continue.
e te levantaste contra o céu, pois foram trazidos à sua presença os vasos da casa de Deus, e tu e teus senhores, e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, você deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê, não ouve, nem sabem nada. Mas ao Deus dos céus, em cuja a mão a tua vida está, e de quem todos os teus caminhos são, a ele você não glorificou. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. E este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Farsim. Mas é Parsim, não é o Farsim. Esse camarada está inventando moda. É Parsim com P. Continue agora. Então esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e ele acabou. Tekel, pesado você foi na balança e foi você achado em falta, ou seja, você é desonesto. Pérez, dividido foi ao teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui? Que o rei Beltsazar, que até então governava toda a Babilônia e a Caldeia, o que aconteceu? Por causa daquele problema todo ali, ele está dizendo aqui, que o reino dele, ele morreria, e depois que morresse, o reino seria dividido entre os medos e os persas, e logo após a morte dele, a gente nota claramente, que o rei Assuero assume o governo, como rei dos medos, e depois o seu filho, que era um persa, ou seja, que nasceu na Pérsia, assume que era o rei Dario. E logo após, a Bíblia consta claramente que Beltsazar morreu por causa disso. E o que eu quero falar com você hoje, Deus colocou no meu coração, é muito simples. Olha o que está escrito no versículo 20. Vamos voltar no versículo 20 agora. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono e passou dele a sua glória. Aqui ele está falando de Nabucodonosor, que o Senhor deu a ele a honra, deu o reino, deu a glória, deu dinheiro, tudo que ele queria ele fazia, ele deixava com vida quem queria e matava quem queria. Mas a Bíblia Sagrada diz claramente, que quando o espírito dele endureceu, o coração se exaltou e o espírito endureceu na soberba, ele foi derrubado. Eu quero ler com você, depois eu vou voltar aqui novamente, abre comigo em Provérbios 16, 18. Provérbios capítulo 16, versículo 18, para você ver aqui, para a gente ajustar. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Na outra tradução diz o seguinte, que toda pessoa, antes de cair, fica soberba, e todas as vezes que vai antes da queda, ele fica com altivez de espírito. A altivez de espírito precede a queda, e a soberba precede a ruína de um homem. Quando se fala da soberba, está falando que aquela pessoa que pensa de si além do que convém. É aquela pessoa que se acha melhor que o outro, se acha mais justa, se acha mais honrada, se acha mais correto, se acha mais íntegro que todo mundo. Se acha muito melhor. É o cúmulo da retidão. Ninguém presta, só aquela pessoa. É soberbo. Eu sou certo, eu sou reto, eu sou correto, eu sou o maior, eu sou a autoridade, eu sou o poderoso, e todo mundo é errado.
Isso é soberba. E a Bíblia diz o quê? Que todo indivíduo soberbo, a soberba precede a ruína. Normalmente essa pessoa, quando termina a vida dela, é um lixo de vida. Por achar que é melhor que o outro. E é engraçado que de fato as pessoas que são melhores na terra, não diz que são melhores. Pelo contrário. Acham que são até inferiores, mas não têm a soberba de levantar o queixo e dizer que é melhor, que é mais íntegro, que é mais honesto. Não. A pessoa que é íntegra, a pessoa que é honesta, a pessoa que é melhor, que já foi transformado, não joga pedra no outro, não atira pedra no outro, não se levanta contra o outro, parecendo que é melhor que o outro. Mas essa pessoa olha para suas próprias misérias e fala, eu sou bom nessa área, mas nessa eu ainda sou frágil, nessa eu ainda sou fraco. É engraçado, isso me faz lembrar uma história que aconteceu conosco lá em Franca, em São Paulo, quando eu morava lá. Isso faz muitos anos. Tinha um casal, e tem até hoje, que ele trabalhava numa empresa de calçados, na área administrativa. Naquela época, gente, Jesus Cristo, era anos demais, ele recebia 5 mil de salário, que é muito dinheiro hoje. Naquela época, então, há 15 anos atrás, 5 mil, então, meu Jesus Cristo, é a glória quem ganhava aquilo. E ele perdeu o emprego. E ele foi até a igreja, quando ele saiu lá do trabalho, que ele foi dispensado, foi mandado embora, ele trabalhava nos calçados Samelo, que acho que nem existe mais hoje. E aí então ele foi e contou que foi dispensado. E aí nós começamos a jejuar, orando, até que aconteceu um fato. A cunhada dele chegou e viu no jornal escrito o seguinte: procura-se parceiros de negócio em Franca. E esse jornal era um jornal de Campinas, São Paulo, porque a sede da empresa era lá em São Paulo. E ela foi e entregou para ele esse jornal, esse anúncio. Aí ele ligou e falou, nós queremos parceiros assim, mas não disse que empresa que era. E aí ele foi lá no escritório falar comigo, eu falei, rapaz, você não tem nada a perder, vai lá em Campinas, o máximo você vai gastar é a gasolina. Pronto, ele foi. Chegando lá, ele foi, conversou com o pessoal todo, conversando com o pessoal, e falou, olha, nós temos um posto de gasolina, lá em Franca, em tal lugar assim, o posto está totalmente montado, e nós estamos querendo uma parceria. Nós entramos com o posto em si, e o parceiro entra com o combustível. E aí o que acontece? Você vai receber um salário de R$4.000 e 5% da vendagem líquida. Você vai ter, o seu salário é esse, você faz seu salário. 4.000 mais 5% da vendagem. Só que você entra com um aporte financeiro, e aí, se porventura, depois de 2 anos, que é o contrato, se você não quiser, nós devolvemos o valor corrigido para você. É como se você estivesse entrando no posto, você entra, você está emprestando para nós o dinheiro, mas o dinheiro ele é seu, e depois de 2 anos a gente devolve. Ou senão você vai continuando com o posto de gasolina. Pronto, ele voltou para Franca. Falou do assunto e tal, eu falei, quanto é o aporte? Ele falou, 80 mil. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, 50. Eu falei, faz a oferta para eles, que você dá a entrada de 50, você fica devendo 3 mil, 30 mil, e aí, dos 5% que você vai, os 5% entra para pagar os 30 mil. Ele falou, está feito, fechado. Ele foi, então, fez a proposta. E aí, quando terminou tudo, disseram que era a Shell, ou seja, a Shell distribuidora chamou ele para fazer essa parceria. Pronto, está tudo certo. Quando chegou no dia de assinar o contrato, de ir a Campinas assinar o contrato, a Samelo chama ele de volta. Chama ele de volta e queria mandar ele para o Paraná, porque ele era do Paraná e tinha mudado para Franca, São Paulo. Aí ele falou, eu vou voltar para lá porque eu conheço a empresa e tal. Eu falei, não, você não vai voltar para lá não. Você vai para a Shell agora, vai assumir o posto. E ele, não, eu quero ir para Samelo. Eu falei, não, você vai para a Shell. E ele batendo e falando, eu vou. Eu falei, não vai.
Escuta, você quer uma direção de Deus? Você vai para a Shell que você vai enriquecer. Você vai enriquecer lá. E a Samelo daqui a um tempo quebra. E o que aconteceu? Quebrou. Fechou. E ele não, e aí eu bati o pé firme. Até que ele levantou, ficou muito bravo, ele era bem altão assim, chegou e falou o seguinte, falou, olha, e falou desse jeito, exatamente o que eu vou te falar. Que desgraça, mas que inferno, eu um homem velho desse tamanho, tenho que ficar aguentando, tenho que ficar simplesmente recebendo ordem de um pastorzinho. Eu sou um pastorzinho mesmo. Eu falei, tá, tudo bem. Você vai receber ordem e você vai fazer o que eu estou mandando. Aí ele foi, virou, apontou o dedão e falou assim, mas se der errado, se eu quebrar, a culpa é sua. Eu falei, mas se você prosperar e enriquecer, a culpa é minha também. E eu espero que você se lembre de mim quando você estiver próspero, quando você estiver rico. Pronto, ele foi. Terminando essa história, ele tem 3 postos de gasolina hoje lá. 3 postos de gasolina. Quando nós estávamos abrindo a rádio, ele mandou oferta financeira para a gente abrir a rádio. Quando nós estávamos começando o salão aqui, ele mandou uma oferta financeira para comprar cadeiras, comprar móveis da igreja. Ele repartiu bem, né? Mas repartiu. Que hoje ele está milionário. 3 postos de gasolina. Você quer o quê? Quanto é que custa 3 postos? E aquele posto que ele pegou para simplesmente começar, ele foi, pagou os combustíveis e comprou o próprio posto. O posto hoje é dele. Aí você fala, bispo, o que tem a ver com essa história aqui? De soberba. Tem o seguinte, que ele então começou a ter os funcionários. E um dos funcionários que trabalhava com ele era da nossa igreja. E aconteceu uma situação difícil lá, que ele perdeu o emprego. Aliás, ele trabalhava no calçado. E as fábricas quebraram. E esse irmão foi com ele e falou o seguinte, eu preciso fazer isso assim, assim, porque minha esposa vai ter que fazer um tratamento e eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. Você poderia simplesmente arrumar a gasolina e eu te pagaria depois, porque ele era irmão da igreja. E ele foi encher o tanque. Só que no tempo que o falou, que iria pagar, e o irmão não teve condições de pagar. Não teve condições de pagar. Porque ele estava desempregado. E ele não tinha o dinheiro. Ele não tinha uma reserva guardada. Ele não tinha dinheiro guardado no banco. Porque tem muita gente que faz isso. Tem dinheiro guardado no banco e finge que não tem. Mas tem. E aí fala que não tem, mas tem. Está lá guardado. Mas aí aconteceu um fato interessante. Que aí esse irmão lá da igreja, esse dono do posto que congregava comigo, chegou e falou o seguinte, eu vim aqui hoje te falar que aquele homem, ele não vale nada, ele não presta para nada. Porque ele prometeu me pagar e não pagou. Então ele é desonesto. Ele é desonesto. Ele prometeu para pagar e não pagou. Eu falei, mas qual é a condição dele? Ele está desempregado. De fato, ele está desempregado. Mas ele nem crente não é. Eu falei, por quê? Porque ele está te devendo? Vamos dar uma olhada? Sua esposa caiu endemoniada um dia desse atrás aqui. Quem foi socorrer ela e expulsar os demônios? Foi ele. E ele não disse que a sua mulher não era crente. E olha que a sua mulher estava endemoniada, ela era crente, não era. Mas parecia que era crente. Só porque você tem mais do que ele, você pode humilhar ele agora? Não. Você não pode fazer isso e não vai fazer isso. Chamei o irmão e falei para ele, você quer um conselho? Quero. Aquele irmão, hoje ele está muito rico. E ele não precisa do dinheiro, mas faz o negócio, cria juízo e paga ele. Vende alguma coisa e paga ele. Quanto você deve para ele? Ele falou, bispo, ele devia cerca de 200 e poucos reais. Eu falei, querido, o que é que você tem na sua casa? Ele falou, eu tenho uma bicicleta, vende a bicicleta e paga ele e fica livre de ser chamado de desonesto. Você não pode ser chamado de desonesto. Vai lá e conserta a sua vida. Conserta o que você está devendo. Você está devendo. Você falou que ia pagar tal dia. Então,
não dissesse que não tinha como pagar naquele dia, fosse lá e consertar, e mostrasse um tempo, mas você falou que ia pagar e você não pagou, então você se tornou desonesto aí, porque você assumiu que iria fazer. Aquela pessoa não te deu a gasolina, não te deu o dinheiro. Ou então vai lá e diz para ele que você não tem, dê satisfação, dizendo: eu não tenho condições, mas tal dia eu te pago. Vende alguma coisa, porque é vergonhoso demais, irmão, você dever e não pagar, e ele ter que te cobrar e dizer que você não é crente. E aproveitei e falei para aquele irmão que estava rico: você deveria ter mais paciência. Mas eu tenho, mas ele prometeu. Não, eu acho que você está certo, se ele prometeu, eu não devia ter prometido. Mas aí a gente vê claramente que a pessoa que é soberba, que pensa de si além do que convém, a ruína dela é certa. E pior que isso, a altivez de espírito. A altivez de espírito é aquela pessoa que não quebranta, aquela pessoa que não cede, aquela pessoa que simplesmente todo mundo está errado e ela está sempre certa. Altivez de espírito. A pessoa não abre o coração, não cede de jeito nenhum. Agora volta lá de novo, lá no capítulo 5, versículo 20 lá. Vamos continuar a história ali. Mas quando o coração dele se exaltou e o seu espírito endureceu, foi derrubado do trono. Aí você vai pegar o versículo 21, 22, 23... Simplesmente Nabucodonosor foi pastar por causa da soberba, por causa da altivez de espírito, do coração endurecido. Mas olha por favor agora o versículo 24. Olha o que está escrito agora. Vamos pegar o versículo 23 ainda, por favor. Aliás, pega o 21, para eu pegar exatamente aonde precisava. Foi tirado dos filhos dos homens, agora o 22, é o 22 que eu preciso. Aqui: e tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que souber. Ou seja, a pessoa sabia claramente o que o pai tinha passado, viu a ruína do seu pai, viu que seu pai foi pastar, mas mesmo assim, ele sabe, mas não se humilha. Pior ainda, é a pessoa que ouve diariamente a palavra, ouve que Deus está falando, mas não desce do maldito do pedestal. Continua, empinado. Sabe o que tem que fazer, mas não se humilha. Faz o que tem que fazer, mas não cede. Sabe o que tem que fazer, mas não corrige as coisas, não corrige a sua vida, não acerta a sua vida, não põe a sua casa em ordem. Aí olha o que está escrito agora: e te levantastes contra o Senhor. Ou seja, a Bíblia mostra claramente que Belsazar sabia tudo que o pai havia passado, todo o mal que o pai tinha enfrentado, mas mesmo assim continuou endurecido. Interessante que a palavra de Deus diz claramente, no livro de Jó, ele fala: quem se endureceu contra o Senhor e teve paz? Quando você vê um crente, que ele está na igreja, mas ele não tem paz interior, é porque ele está endurecido diante de Deus. Porque não tem como você estar na igreja e não ter paz. Não tem como você estar na igreja e não ter vida. E não estar comendo o melhor de Deus. Só acontece isso com aquele que tem um coração endurecido, completamente endurecido, que não deixa o Espírito Santo tratar, não deixa o Espírito Santo trabalhar, não deixa o Espírito Santo corrigir. Essa pessoa é mene tekel parsim. Ele é achado, ou seja, quando ele é pesado na balança, é achado em falta. E as coisas ruins começam a lhe acontecer, começam a lhe suceder. Porque a pessoa não se emenda com palavras. Não se emenda com exemplo. E eu quero terminar com você dizendo o seguinte: tem 3 jeitos de você acertar a vida. Ou você e eu acertamos a vida
quando ouvimos a palavra e Deus fala conosco? Ou nós acertamos a vida quando vemos uma pessoa passar por extremo sofrimento e ao invés de pegar, pedra e jogar, você fala, poderia ser eu. E através daquela dor e daquele sofrimento, você corrige a sua vida. Ou eu corrijo porque estou ouvindo a palavra de Deus, ou eu corrijo porque eu estou vendo o exemplo, ou eu corrijo porque eu estou ouvindo um conselho, ou então você vai acertar a sua vida debaixo de chicote. E tem gente que não vai ter tempo de acertar a vida, porque a vida dele é tirada e é levada antes do tempo. Quando ele pensa em corrigir, morreu. Então, vou repetir novamente. Ou eu e você corrigimos a vida porque ouvimos a palavra de Deus, ou nós corrigimos porque vemos o mal alcançando determinadas pessoas, e ao invés de pensar que ele era pior do que eu, por isso foi, eu pego como exemplo e falo, eu posso ser o próximo. Ou então eu corrijo a minha vida, porque pessoas mais maduras me aconselham, ou então eu vou aprender debaixo do chicote, como foi Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor apanhou para corrigir. Esse aqui morreu, perdeu a vida e foi para o inferno. Então você escolhe como é que você quer corrigir sua vida. Eu prefiro corrigir diariamente, só lendo a Bíblia, e cai a ficha e eu vou lá e corrijo. Eu não preciso que alguém fique falando no meu ouvido. Eu já aprendi isso claramente. Vou corrigir logo. E quantas vezes eu vi coisas ruins acontecendo com vários irmãos, pastores, tudo mais. Eu falo, ai meu Deus, e se fosse eu? Então pega aquilo e eu digo, eu não sou melhor que aquela pessoa. Pelo contrário, eu acho que ela era bem melhor e ela foi antes de mim. Então é melhor eu corrigir. Porque senão vai para o chicote. E você que está aqui comigo, não precisa passar por isso. Não precisa passar pelo chicote, não precisa passar por essa dor, por sofrimento de maneira nenhuma. Né, France, Evelyn também, Jusilene, Raquel, não precisaríamos passar por estas coisas, nem por dor, nem por sofrimento, nem precisa chegar à morte para que venhamos a consertar. Nós vamos consertar exclusivamente porque estamos ouvindo a palavra de Deus nessa tarde. Amém? Então vamos colocar de pé e eu quero orar por você agora. Quero orar com você também que está na sua casa agora. Quero falar com Deus para que Deus te abençoe e te guarde. Você que está na sua casa nessa live também agora, ore comigo, e que está aqui no salão, ore comigo e fala, Senhor Jesus, nessa tarde, eu estou diante do Senhor, e eu estou aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, porque eu quero, fala, porque eu quero corrigir a minha vida, corrigir as áreas que não estão alinhadas com a sua presença, mas eu quero corrigir de tal forma que eu não precisarei passar pela humilhação que Nabucodonosor passou, e nem terei a minha vida sendo tirada antes do tempo, como foi Beltesazar. Eu quero corrigir, ó Deus, eu quero corrigir, me ajuda a corrigir, perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, cura-me, ó Deus, nessa tarde. É isso que eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Lembrando que você pode nos abençoar com o seu dízimo, com a sua oferta. Eles vão colocar aí agora o número do Pix que você pode enviar para a nossa congregação, para a nossa igreja. Estamos já quase no final do mês, é de extrema importância a sua ajuda, para que possamos estar em dias com aquilo que são as nossas obrigações, ok? Lembrando que hoje às 19h30 nós teremos também mais uma live da campanha de Daniel, fechado? Senhor, abençoa a tarde dos meus irmãos, também a noite, abençoe também, meu Pai, o dia de quarta-feira, amanhã, que nós possamos dormir em paz essa noite e acordar em paz, que o Senhor nos leve em paz, nos traga em paz, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e até amanhã às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.